Caros aventureiros da fé, sejam todos muito bem-vindos a este canal que é mais do que um espaço espiritual. É uma jornada profunda rumo à descoberta, reflexão e conexão divina. Aqui, mergulhamos nas histórias que transcenderam o tempo, exploramos os mistérios da fé e nos aventuramos nos recantos mais profundos do espírito humano. Quando Jesus Cristo, o Messias prometido, sacrificou sua vida na cruz, ocorreu um evento espiritual sem igual. Os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, detalham a crucificação como a base do Evangelho. Jesus, ciente de sua missão redentora, previu em Mateus seu sofrimento e morte em Jerusalém, um sacrifício para perdoar os pecados da humanidade. Essa previsão não foi apenas um presságio, mas parte de um plano divino meticuloso. Na história de Mateus, a jornada de Jesus ao Gólgota, o lugar da caveira, é marcada por solenidade sombria. Lucas 23:33 destaca que Jesus, inocente, foi crucificado entre dois criminosos, simbolizando a redenção para os marginalizados. Enfrentando o maior desafio da humanidade, Jesus aceitou sua missão com resiliência divina. A cruz, um instrumento de tortura, tornou-se o altar do sacrifício. Após 3 horas de agonia, Jesus entregou voluntariamente sua vida, demonstrando poder sobre a morte. Após sua morte, Pedro, um discípulo transformado, revelou um aspecto misterioso do ministério de Jesus. Onde esteve o Espírito de Jesus durante os 3 dias até a ressurreição? Pedro, inicialmente inconstante, emergiu como líder firme e porta-voz dos discípulos. Sua jornada de fé reflete a transformação que o Evangelho oferece. Primeiro, Pedro 3:18-21 oferece um vislumbre intrigante. Jesus, em espírito, proclama vitória sobre a morte para as almas aprisionadas desde Noé, conectando isso ao batismo como compromisso com Deus, não apenas ritual de purificação. Jesus sofreu pela injustiça humana para restaurar nossa relação com Deus. Sua morte e ressurreição cumpriram a promessa de redenção. Após sua morte, Jesus pregou aos espíritos em prisão, simbolizando a extensão da graça divina mesmo aos confins mais distantes. Em um evento extraordinário, Jesus desceu ao Hades proclamando redenção. Essa jornada ao coração da morte reflete poder e autoridade divinos. A Bíblia lembra que até aqueles na terra devem reconhecer Jesus como Senhor. Esse reconhecimento universal testemunha poder e oferece esperança. O universo está sob Deus. A ideia de que Jesus, mesmo na morte, manteve consciência e atividade, oferece perspectiva única e reconfortante. Ele estava ativamente envolvido na missão de salvação, mesmo no reino dos mortos. Imagine um mundo onde Cristo desperta os mortos para a vida eterna. Esse momento de ressurreição é promessa de renovação. Pessoas de todas as esferas, reconhecendo a supremacia de Cristo, se curvam em obediência total. Essa adoração global simboliza entrega não só em palavras, mas em ações e intenções. Dedicação a Jesus é um chamado poderoso para viver com propósito, inspirando a agir conforme a fé. Entre a morte e ressurreição, Jesus manteve comunicação ativa, dialogando com espíritos no Hades. Esse intercâmbio espiritual revela sua natureza divina e missão redentora. Durante a Semana Santa, pouco se fala sobre o sábado entre a morte e ressurreição de Cristo. No entanto, as Escrituras sugerem contínuo envolvimento espiritual de Jesus. Sua jornada ao Hades após a morte destaca a continuidade de seu espírito e propósito. Imagine Pedro questionando Jesus sobre suas ações no Hades após a ressurreição. Jesus revela que pregou aos espíritos do dilúvio de Noé, enfatizando sua missão de salvação contínua. Jesus viveu como espírito encarnado, morreu e seu espírito continuou a missão. Gênesis apresenta um mundo afundado em iniquidade. Os nefilins simbolizam a distância entre humanidade e Deus, culminando no dilúvio. Noé, encontrado graça, é escolhido por Deus para uma nova criação. Sua obediência oferece exemplo de fidelidade e esperança. Teorias sobre a população antes do dilúvio revelam complexidade no crescimento populacional.
Noé, homem justo, representa a continuidade da aliança de Deus. Ele destaca a importância de confiar em Deus no desconhecido. O dilúvio é um ato de juízo divino, iniciando uma nova era. Noé, exemplo de obediência, sobrevive, representando a continuidade da aliança. Sua história adverte sobre a importância da retidão. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a levar a mensagem de reconciliação. Jesus compara os dias antes de sua segunda vinda aos dias de Noé e Ló, alertando sobre a indiferença espiritual. Indiferença não deve nos distrair da promessa divina. A maldade cotidiana não deve ofuscar a realidade da promessa divina. Jesus alerta que muitos serão pegos de surpresa por sua segunda vinda. A urgência dos últimos dias reforça a missão de levar a mensagem de esperança e salvação ao mundo. O termo Apocalipse vem do grego e significa revelar ou desvendar. Assim como na época de Noé, em que as pessoas estavam mais preocupadas em proteger suas coisas do que entender a verdade, hoje também corremos o risco de ignorar o que é realmente importante em favor de coisas materiais. Jesus ensina que a preparação para o seu retorno não deve se concentrar em ter coisas materiais, mas sim em entender as coisas espirituais e eternas. Devemos focar nosso coração no que é do céu, não no que é da terra. Muitas vezes as pessoas veem as advertências sobre o julgamento divino como algo para causar medo, mas a Bíblia nos ensina que o arrebatamento da igreja é uma coisa real e uma esperança para aqueles que são fiéis. Na época de Noé e Ló, as pessoas estavam muito interessadas em ter muitas coisas, o que é uma armadilha que ainda existe hoje. Tanto cristãos quanto pessoas que não acreditam em Deus podem se tornar obcecados por ter coisas materiais, perdendo a sensibilidade para as coisas espirituais. A Bíblia nos fala sobre a existência de um mundo espiritual, onde há forças boas, como Deus e os anjos, e forças ruins, como o diabo e seus demônios. Isso afeta diretamente o nosso mundo físico. Mesmo que a ciência seja a maneira principal de buscar evidências, existem muitas experiências religiosas e espirituais ao redor do mundo que indicam que há mais do que apenas o que podemos ver. Tanto historiadores cristãos quanto não cristãos reconhecem que a Bíblia tem uma base histórica autêntica. As coisas que são documentadas na Bíblia, como milagres e encontros espirituais, são evidências convincentes de que há uma realidade espiritual. Jesus, durante sua vida na Terra, mostrou que estava profundamente conectado com o reino espiritual por meio de seus ensinamentos, milagres e sua afirmação de ser o Filho de Deus. A Bíblia conta muitos exemplos que mostram que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Não é uma questão superficial, mas sim uma verdade forte nas Escrituras. Se duvidamos da existência de anjos e demônios, então podemos questionar a autenticidade da Bíblia. A crença em um mundo espiritual não é algo que se limita ao passado ou a uma época sem conhecimentos científicos. Mesmo em épocas de avanço intelectual, como nos tempos gregos e romanos, o Novo Testamento continua a afirmar coisas espirituais. Culturas antigas, embora às vezes pareçam menos informadas, na verdade buscavam conhecimento com seriedade. Isso atravessa a história e continua sendo importante nos dias de hoje. Convido você a se juntar a este canal como um refúgio espiritual, um espaço para explorar a beleza e a significância da Deus em nossa jornada. Aqui, mergulhamos na essência da comunicação divina, onde nenhuma oração volta vazia.